Nós andamos por aí, visitamos tantas pessoas e vemos tanta gente, tantas pessoas sofrendo, mas sofrendo mesmo. E tem pessoas que têm motivos para sofrer. Tem pessoas que têm motivo realmente palpável, aconteceu uma tragédia, está passando por uma dificuldade. Mas tem pessoas que estão sofrendo e não tem motivo assim. Como eu às vezes falo nas ministrações, que nós fazemos tempestade no copo d'água. Sabe o que é fazer tempestade no copo d'água? Ou se afogar numa bacia, põe a cabeça na bacia, morre afogado. Às vezes nós nos complicamos dessa forma, e você pergunta: eu não entendo, pastor, eu tenho tudo para ser feliz, eu amo minha esposa, eu amo meu esposo, os meus filhos até que vão bem, pastor, mas de repente há um desequilíbrio em casa, e as coisas passam a ficar ruim, e eu fico assim, eu acordo mal-humorada, o meu marido não pode olhar para mim que eu já falo alguma coisa que me deixa nervoso. Pastor, no serviço está tudo muito bem, mas de repente chega alguém que parece que eu não gosto, parece que o santo dele não bate com o meu. Muito difícil, pastor. E aí o Senhor Jesus me levou nesse contexto, que onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: que existe um que se acha valente, que é Satanás. E esse que se acha valente, ele quer dominar as casas. E aí o Senhor diz na palavra: o valente, ele chega e domina aquela casa, e ele controla aquela casa, e ele rouba aquela casa. Mas sobrevindo um mais valente, que é Jesus Cristo, amarra esse que se diz valente e liberta aquela casa, e tudo aquilo que ele roubou, esse valente que é Jesus devolve para os seus donos, para os proprietários. Queridos, o diabo não é senhor do universo. Quando na Bíblia está escrito que o Deus desse século, referindo-se a Satanás, e você pode perguntar: pastor, mas o Deus desse século é o Deus desse século, só que é com D minúsculo. Lê na tua Bíblia, quando se fala de Satanás ou deuses falsos, está escrito com D minúsculo, ou seja, ele não tem toda a autoridade, ele não tem todo o poder, ele não é onisciente, ele não é onipresente, todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Então, meus queridos, ele não pode fazer desta forma com as nossas vidas, com os nossos lares. O Senhor diz no texto que nós lemos: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Coloca a mão no teu peito e diga, e ore comigo: Senhor Jesus, na tua palavra está escrito que o inimigo não pode me tocar, e eu creio e tomo posse do revestimento espiritual, e o inimigo não fará nenhum dano sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Creia nesta oração. Creia. O diabo não é senhor do universo. E barrar as forças demoníacas e expulsar demônios que atormentavam pessoas era um dos ensinamentos e função de Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio desfazer as obras do Satanás. Isso é bíblico. Não tem como nós fugirmos, não tem como nós não pregarmos isto. O Senhor veio desfazer as obras de Satanás. Interessante que a Bíblia passa como um valente, um ladrão. Só que o ladrão convencional, o ladrão normal, ele rouba e foge. O diabo não. Ele rouba e fica dentro. Ele quer mais, ele quer roubar o tempo todo. É aquele que ele usa mais ou menos a seguinte estratégia: ele fica na casa só controlando. Chega o marido na hora do almoço, ele dá uma cutucadinha na cabeça dele, dá aquela dor, e ele fala: já fica bravo com a esposa? É isso. A esposa, em contrapartida, não gostou, já fala: se você quiser comer, você vai lá na panela e faz o teu prato, eu vou, se fecha no quarto. E o diabo aplaude: que beleza, estava tudo tão bem, estava tudo legal, a família está bem. De repente a esposa estava esperando o marido chegar e fala: olha, quando ele chegar eu vou dar um beijo nele, mas daqui a pouco bate um ódio tão grande que dá vontade dela dar de pau de macarrão na cabeça dele. E o diabo, oh maravilha, é assim que o diabo age. Ele fica 24 horas jogando um contra o outro, e aí ele rouba.
Mas ele não está roubando a tua televisão, ele não vai roubar o teu dinheiro, mas ele rouba a tua paz, a paz da tua família. Ele rouba o que mais precioso você tem. E a Bíblia diz que Jesus é o mais valente. Se você clamar, Ele vem. Se você clamar por socorro, assim como aquele povo estava escravizado no Egito, que o Senhor ouviu o clamor do povo, se na tua casa tem um valente amarrando a tua bênção, de repente eu esteja falando com uma pessoa, como eu disse no início, você tem tudo para ser feliz, e por que não é? Às vezes eu encontro algumas pessoas e dizem: pastor, eu ganho bem, pastor, eu tenho dinheiro, pastor, como eu disse antes, a minha esposa é um sonho, mas cadê a paz? Existe algo. O nosso inimigo, o nosso adversário, está escrito que ele é comparado com um ladrão, em João 10:10. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então não se iluda. Se você está percebendo que sem motivo nenhum as coisas não vão bem, tem tudo para vencer, mas só perde, tem tudo para ser feliz e ter alegria, mas só tem ódio no teu coração, você vai dizer: ei, eu vejo o dedo do inimigo na minha vida e eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Amém, meus queridos? Nós precisamos resistir a uma luta espiritual. E a Bíblia diz que o Senhor nos deu autoridade e poder para pisar em serpente e pisar em escorpião. Então, se você se revestir do poder de Deus, você pode pisar na cabeça desse diabo e ele irá fugir de você. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai, pois, a Deus. Sujeita-se, pois, a Deus. Tenha uma vida na presença de Deus. Sujeitai, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tem muita gente que não consegue resistir, sabe por quê? Porque não tem a vida sob controle. Deus não controla a vida dessa pessoa. Deus não é na vida dessa pessoa. Essa pessoa não tem comunhão com Deus. Ela tenta resistir o diabo prevalece, fica pior as coisas ainda. Mas nesta noite eu desafio você colocar a tua vida sob a proteção de Deus, sob os cuidados de Deus, e você vai olhar e dar de dentro da cara do diabo, falar: aqui não, porque aqui tem o sangue de Jesus, existe a marca do sangue nesta casa, e você não vai roubar a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos lares que os pais perderam os filhos, ou estão nas drogas, ou estão atrás das grades, ou estão na prostituição, filha que está ficando grávida com 13, 14 anos, perdendo a paz, e a mãe tem que sorrir e aceitar: que beleza, meu netinho. É lógico, a criança não tem culpa, mas é um desastre, é um modo errado, o diabo antecipou tudo, e ele vai trabalhando, e vai minando a paz. Eu conheço garotas com 25 anos, que já tem um monte de filhos e está querendo morrer. Por quê? Porque o diabo roubou, o diabo multiplicou. Então, meus queridos, você que talvez você já tem maturidade, os teus filhos ainda não, e você vai ser um intercessor da tua família, vai dizer: diabo, a minha filha ela não tem tanto conhecimento, meu filho não tem, mas eu tenho. Arreta-te daqui em nome do Senhor Jesus Cristo, e você vai orar numa guerra, como se estivesse numa guerra espiritual, determinando que ele saia, porque o Senhor Jesus já te deu autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pastor, quais são os nossos inimigos, pastor? É o diabo, mas eu não vejo o diabo. Então, como é que ele faz para me envolver e ter acesso à minha vida? Ele usa o mundo, o sistema do mundo. Como o mundo está corrompido hoje? Como está fácil para o diabo trabalhar, irmãos? É um ambiente propício para os demônios agirem. Eles agem com muita facilidade. O sistema do mundo, ele nos ataca, ele nos confronta. Dá nojo ver o que está acontecendo no mundo, dá nojo de ver o pecado que está se avolumando até dentro das igrejas. Cidadão vem dentro da igreja, vem no culto e vai prostituir lá no motel com alguém. Dá nojo. Então o sistema do mundo leva as pessoas que são fracas na carne. Mas sabe como que vence o mundo? Sabe como vence isso aí? Essa tentação que dá lugar para o diabo, que o diabo usa esse sistema para te aprisionar, se vence com oração. Repita-se comigo: o mundo se vence com oração. É assim. Sem oração dá para vencer a força da carne. O desejo o mundo oferece, a carne quer. Eu quero, que maravilha, que gostoso.
Eu sempre digo aquele versículo que para o homem tem caminho que parece direito, mas no final é caminho de morte, porque é o próprio diabo que está abrindo essa porta, o próprio diabo que coloca esse desejo. Então se vence o mundo com oração. Queridos, eu louvo a Deus que de segunda a sábado nós estamos orando aqui de manhã, das 7 até 8 horas, 15 para as 8, nós estamos com um grupo orando, porque nós precisamos vencer as tentações. A Bíblia diz que a carne é fraca, orai e vigiai, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o diabo não vai atingir o teu espírito, atinge tua carne. Ah, pastor, a Bíblia diz que a carne é fraca, por isso que eu caí. Só que a Bíblia mandou você orar e mandou você vigiar. Você esqueceu disso aí. Então ore, vigie, porque o sistema do mundo está oferecendo pratos apetitosos, entre aspas, mas no final é morte. Então como se vence o mundo? Mais forte. Como se vence o mundo? Eu vou perguntar como se vence o mundo, você fala orando. Amém? Fica melhor, né? Como se vence o mundo? Glória a Deus. Se vence o mundo orando. As tentações, como diz o mundo, tentações. E você vai dar brecha para o diabo, vencendo o mundo, vencendo a carne. A carne é o desejo, é o eu, é o meu físico, é a minha alma, as minhas emoções. Eu quero. Como se vence o desejo da carne? Se o mundo se vence com oração, e o desejo da carne, como se vence? Jejuando. Repita comigo, jejuando. Como se vence a carne? Jejuando. Está lá, aquele desejo. Eu não tinha desejo de fazer isso mais, não tinha desejo de beber mais, não tinha desejo de fazer isso, mas agora acordei com desejo. Vai jejuar, meu querido. Faz tempo que não dou uma voltinha por aí, mas acordei pensando, vou dar escapada. Vai jejuar, meu querido. Você está sendo tentado, vai jejuar. O jejum vence a concupiscência da carne. O jejum vence os desejos da carne. Você precisa matar o velho homem, tá? Você pode ter desejos canalizados para o lugar certo, para a tua esposa, para o teu esposo, tá? Um desejo de ter amizade, boas amizades. Aí sim, mas ao contrário não. Então a carne se vence com jejum. E o diabo, como se vence? É lógico que tem que orar, nós já falamos. Mas como Jesus venceu o diabo? Ele venceu com a palavra. Como se vence o diabo? A palavra. É com a palavra de Deus que você vence. Jesus venceu Satanás com a palavra. Nós vemos que Jesus foi tentado, mas ele venceu somente com a palavra. Você sabia que não vence o diabo com grito? Tem gente que vem na igreja e fala, vou gritar bastante, assim o bicho corre nada, tá? Eu vou cantar uma canção bem afinada. Não vira. Agora, se você tiver a unção de Deus, se você tiver a palavra de Deus no seu coração, como dizia o salmista Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você tem a palavra no teu coração, você já venceu o maligno. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo se vence com a palavra. Amém? Como guerrear em oração, irmãos? Como guerrear em oração? Tem um nome que o diabo não pode nem ouvir. Ele não tem como resistir. Se você tiver autorização para usar esse nome, se você tem uma vida santificada, se você já entregou a tua vida a Jesus, se você não está em pecado, você vai olhar para o diabo e vai falar, diabo, saia em nome de Jesus. Ele estremece quando ouve esse nome. A Bíblia diz que um dia o Senhor Jesus deu uma surra tão grande no Satanás, e o corpo de Jesus estava na cruz, mas ele desceu nas partes mais baixas do inferno e tomou a chave do inferno das mãos de Satanás, tomou a chave da morte. E naquele momento, para tomar, a Bíblia diz que Jesus tomou tudo, despojou tudo o que ele tinha. Hoje Satanás não tem nem a chave da casa dele, se é que ele tem casa. Ele não tem nada, porque Jesus o venceu. E quando se fala de Jesus, ele acua. Quando se fala de Jesus, ele estremece. Ele tem que estremecer, não tem jeito. Eu não acredito que você fala para o demônio, em nome de Jesus está amarrado, e ele reage. Se reagir das duas uma, ou você não está convertido de verdade, você não crê no nome de Jesus,
não está com a tua vida no altar. Mas se tiver, ele estremece, ele cai, ele amarra, ele geme, ele grita, ele se desespera, porque em nome de Jesus o inferno tem que estremecer. Aleluia! Você tem uma palavra poderosa, você tem um nome poderoso, você serve um Deus poderoso. E por que sofre tanto assim? Por que tem tanto medo até de escuro? Por que tem medo de vozes? Por que tem medo de sonhos? Por que tem medo de gato preto? Você não tem o que temer. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não tem o que temer, não tem o que temer. Use o nome de Jesus. Sabe outra palavra que ele não gosta também? Quando você fala, o sangue de Jesus tem poder. As pessoas do mundo não entendem. Você fala o sangue de Jesus, eles vão rir. Mas quando você fala o sangue de Jesus, ele entende muito bem o que você está falando. O sangue tipifica a vida. E ele lembra como foi posto Jesus e como ele venceu a morte. Como o diabo, ele lembra de tudo isso. E ele não suporta o nome de Jesus. Ele não suporta falar no sangue de Jesus. Não suporta. Outra coisa, a Bíblia diz em Efésios 6 que você pode ser revestido com toda a armadura do Senhor, com capacete, com a couraça, com sapato, com cinturão. Efésios 6:10 a seguir fala toda a armadura do Espírito. Você pode se proteger. Apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que a arma das nossas milícias, a arma da nossa luta, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O diabo vai e faz um ninho dentro de uma casa, e ele fica ali 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou pessoa sofrida, ou família sofrida. Ali ele criou uma verdadeira fortaleza, mas essa palavra, ela destrói a fortaleza de Satanás. O império dele, se faz 50 anos, 100 anos, se virou hereditário, veio de